Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, capítulo 11. Pois eu odeio o divórcio, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Divórcio, Malaquias 2,16. Por que tantos casamentos acabam em divórcio? Todos ouvimos as estatísticas. 50% dos primeiros casamentos acabam em divórcio e 80% dos segundos casamentos acabam em divórcio. Isso significa que apenas 20% dos segundos casamentos sobrevivem. A verdadeira vergonha é que há igualmente tantos casamentos acabando em divórcio na igreja. Os cristãos agora aceitam o divórcio como uma opção. Por que a enxurrada de tantos casamentos falidos? E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 25. Sua casa foi edificada sobre a rocha? E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, 27. A rocha na qual temos que construir é a palavra de Deus. Quantas de nós realmente conheciam os princípios que leram neste livro até agora a respeito do casamento? Oséias 4, 6 diz que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isso certamente foi uma verdade para mim e estou certa de que é verdade para você também. Então, quando nosso casamento fracassa, buscamos livrar-nos deste casamento apenas para repetir os mesmos erros no segundo casamento ou subsequente. Deus odeia o divórcio, mas quando estamos no meio do problema, é que o achamos que nos trará alívio. Até tentamos convencer a nós mesmas e aos outros que o divórcio é o que Deus quer para nós, uma vez que Ele não iria querer que sofrêssemos. Volte no capítulo 4, várias provações, se você ainda acredita que isso seja verdade. O engano. Quando estimulamos um pensamento ou ideia errada, Deus nos diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago 1,14. A definição de concupiscência é o desejo pelo que é proibido. Como desejar o divórcio quando Deus diz que odeia o divórcio? Muitos dizem que não há nada de errado no divórcio, especialmente em certas circunstâncias. Devemos obedecer a Deus ao invés de ao homem. Todo mundo tem sua opinião a respeito do casamento e do divórcio. O que pensam que Deus diz a respeito do casamento em sua palavra, porém, mais importante, obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Ele é a nossa única esperança de salvação. Não siga o que outra pessoa diz, ao invés, siga a obedecer a Deus, a Ele, porque Ele é a nossa única esperança de salvação. Não complique sua palavra tentando descobrir o que você acha que ele quer dizer. Ele quis dizer exatamente o que ele disse. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por favor, permaneça firme nos ensinamentos de Deus, a despeito do que é popular ou de quantas pessoas em sua igreja se divorciam ou casam-se novamente. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Por favor, entenda que se casamentos devem ser salvos, devemos permanecer na verdade. Aqueles segundos casamentos que parecem felizes são, na realidade, viver sobre fracasso, não testemunho da fidelidade de Deus. Eles continuam a fazer muitos outros sofrerem ou viverem aquém do melhor de Deus, especialmente as crianças que sofrem mais, e fazem com que muitos que estão enfrentando dificuldades em seu casamento caiam. É muito tentador arrumar um segundo marido quando muitos
professam que acharam a felicidade em seu segundo marido, depois de terem se livrado do primeiro. Instruindo com mansidão aos que resistem. Por favor, não discuta o assunto do divórcio. Cada pessoa é responsável somente por falar, ensinar e viver a verdade. Então o Espírito Santo trará o convencimento e Deus converterá o coração. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, a quem a vontade dele estão presos. 2 Timóteo 2, 23, 26. A árvore é conhecida por seus frutos. Podemos ver os frutos em muitas igrejas. Aqueles que permitiram um amplo abuso e exceções para o divórcio, temos visto que isso começou com a brecha da infidelidade ou adultério e chegou ao divórcio por praticamente qualquer motivo. Há um paralelo com o que aconteceu à questão do aborto. Estupro, incesto e saúde da mãe atualmente significam menos de 1% de todos os abortos realizados. Por seus frutos os conhecereis, Mateus 7,16. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, Mateus 12:33. Podemos ver claramente o mau fruto de quem tem sido produzido por comprometerem a palavra de Deus. Casamentos destruídos e votos quebrados. As questões: por que devemos compreender e seguir a lei de Deus a respeito do casamento? Porque famílias têm sido destruídas, e sem a família, o fundamento ao qual a nossa terra se apoia será removido, e grande será a nossa queda. Nós, como cristãos, seremos culpados. Não podemos apontar o dedo para os outros, porque Deus nos promete, como crentes, que, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, segundo Crônicas 7:14. Entretanto, os casamentos cristãos estão parecendo na mesma medida de destruição que os do mundo. Por quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Os cristãos têm sido enganados e estão seguindo os caminhos do mundo, ao invés dos caminhos de Deus. Como podemos saber se estamos sendo enganados a respeito do casamento e do divórcio? Voltando às fábulas. Muitos dos que sentam nos bancos da igreja não querem ouvir a verdade, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, segundo Timóteo 4:3-4.